Fala galera, Geek na área, ou eu deveria dizer, fala meus Geek Tenseis. Bem, pra quem não tá entendendo, a gente fez no caso uma live pra decidir o nome da comunidade, dos inscritos, dos seguidores do canal Super Geekverso e aqui também do Geek React. E a gente chegou a um consenso por votação na aba comunidade aqui no YouTube e também lá no Instagram e também com a galerinha da live, que a fando do canal Super Geekverso se chama Geek Tensei. Então vamos se acostumando aí, que o nome da nossa fando agora é Geek Tensei. E bem, vocês me pediram pra reagir aqui ao vídeo de Broly versus Kaguya. Confesso que eu não sabia da existência desse vídeo porque ela não é de fato uma batalha mortal, mas sim, essa batalha existe e foi feita pelo canal Enerd. Então, como vocês pediram, sem muita enrolação, bora reagir, né? Porém, antes disso, se você for novo, já se inscreve no canal, vem fazer parte da comunidade Geek Tensei e se você já for inscrito, deixa aquele like para fortalecer a nossa comunidade. Sem muita enrolação, bora reagir. Quando a gente pensa em poder máximo em Naruto, dá pra associar com a princesa Kaguya de Tsutsuki. Já em Dragon Ball, o equivalente disso seria mais ou menos o Broly, o lendário Super Saiyajin. Na verdade, quando eu penso em poder bruto em Dragon Ball, eu penso no Bills, né? Não vem na minha cabeça o Broly, mas sim, o Broly poderia ser também um sinônimo disso daí. Mas numa luta hipotética entre esses dois vilões, peso pesado, tá? Quem que você acha que sairia ganhando? Nesse vídeo aqui eu vou te falar quem que levaria vantagem, tá? Nessa treta de proporções épicas. Vamos lá. Trunks, Peter aqui. Olha, gosto ou não da Kaguya, a verdade é que ela faz sentido como última vilã de Naruto. Porque ninguém é mais poderoso que ela, ninguém. Nem o próprio Madara, não tem como. Ela pode até não ter sido muito bem trabalhada como personagem. Mas em termos de poder, tá que eu tô falando? Ela é imbatível. Já o Broly é um caso bem específico, porque ele é um vilão que até hoje só apareceu em filmes de Dragon Ball. Só que o poder dele tá além de qualquer um. Hoje em dia, obviamente, o Broly já apareceu no mangá de Dragon Ball Super, porém, obviamente, nessa época aqui, isso ainda não tinha acontecido, até porque a aparição dele no mangá é recente, né? Então, é por isso que o Pedro falou que ele só apareceu em filmes. Mesmo do Goku, que é um protagonista bem apelão, todo mundo sabe disso. Mas e essa luta entre eles? Quem que venceria? Vamos ver agora. Depois do teu like. Posso contar com o teu like? Pra gente sempre continuar trazendo esse quadro aqui? Obrigado, vamos lá, galera. Força física. Se a gente for levar em conta nessa treta só força física, porra, na boa, fica bem claro que o Broly, venceria com muita facilidade. A Kaguya nunca demonstrou grande força física, até porque ela não precisa recorrer a isso, ela não precisa de força física pra lutar contra os rivais dela. Mas basta ver que sempre que o Naruto e o Sasuke atacaram ela dessa forma, eles se deram bem. Já o Broly tem na força bruta a maior vantagem dele. O cara é um tanque de guerra. Capaz de dar uma surra muito bem, até mesmo no Goku, no Vegeta, no Freeza. Qualquer outro personagem de Dragon Ball que você pensar. Depois de algum tempo de luta, ele perde totalmente o controle sobre si mesmo e acaba virando uma máquina de bater, tipo um berserk total. É realmente assustador, até mesmo pros padrões de Dragon Ball, sério. Não é à toa que ele é o lendário Super Saiyajin. O cara definitivamente não é um guerreiro normal. Tanto na versão dos filmes antigos como no mais recente, que é canônico, tá? É impossível vencer o Broly só na base do soco. Não tem como. Não dá pra pensar em bloquear ou segurar um golpe desse cara. Você tem que não ser acertado. E isso é meio difícil, tá praticamente impossível. Velocidade. Já quando a gente pensa na velocidade dos dois, a coisa fica um pouquinho mais equilibrada, tá? O Broly, assim como muitos personagens de Dragon Ball, ele consegue lutar e se mover numa velocidade que não dá nem pra ver olho nu. É uma coisa realmente surreal. Mas a Kaguya até tem potencial pra acompanhar isso. Ela já demonstrou ter uma velocidade acima do normal na luta contra o Naruto e o Sasuke. Só que não é só isso. Ela teria ainda uma pequena vantagem se a gente pensar nessa coisa de movimentação por causa do Rinne Sharingan, que permite que ela se transporte ou transporte coisas e pessoas para outra dimensão, além de poder se teletransportar através de portais que ela... Acredito que por não ser de fato uma batalha mortal, como é o de praxe do Enerd, o Peter está fazendo, digamos, uma análise mais superficial. Não que seja necessariamente uma análise ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas claramente ele não está se aprofundando muito dos feitos de cada um, nos poderes de cada um. Ele está mais falando ali por cima realmente, tá? Então bora ver no que isso vai dar. Abre e fecha quando quiser. Essa seria uma forma muito eficaz de combater o Broly, tá? Mas mesmo assim a Kaguya precisaria estar com uma velocidade muito bem afiada para conseguir transportar ele para outra dimensão antes de levar um golpe absurdo do Saiyajin. Ó, não é muito, mas... Não necessariamente. Se ela simplesmente trocar de dimensão, como ela fez lá com Naruto, Sasuke, Kakashi, ela não precisa nem tocar na pessoa. Só entrar na presença dela, a pessoa já vai automaticamente, no caso, para outra dimensão. E pode largar o Broly para lá e deixar ele quieto. Beleza, tem aquele fato lá que o Broly no filme, junto com o Gogeta Blue, conseguiu quebrar ali a dimensão. Tem esse negócio aí, mas bora ver se o Peito vai falar. Se ele falar, enfim, bora ver o que ele explica. Se ele não falar sobre isso aí, eu falo também lá no final, mas bora ver. é uma vantagem de alguma forma.
Energia. Eu uso energia desses dois monstros. A Kaguya tem uma gama de técnicas maiores, né? Incluindo a esfera da busca da verdade e, é claro, o Tsukuyomi infinito, onde ela prende todo mundo numa ilusão coletiva. No universo de Naruto, né, energia é chakra, enquanto em Dragon Ball existe o Ki. E para essa comparação a gente vai considerar que chakra e Ki são a mesma coisa, beleza? Tem que fazer assim. E aí fica mais fácil entender que a Kaguya é a origem de todo o chakra do mundo. É a fonte primordial do poder de todas as pessoas que existem, da força vital de todos eles. O Broly pode não ter esse nível de importância, mas ele tem algo que ninguém tem. A força dele vai crescendo ao longo da luta. E é aí que os ataques de energia dele vão ficando cada vez maiores, mais absurdos, a ponto de ele, inclusive, poder destruir um planeta inteiro com alguma facilidade até, como os personagens mais poderosos do Dragon Ball normalmente fazem. Só que aí tem um plot twist, a grande reviravolta. A Kaguya pode absorver chakra, energia, e usar isso contra o adversário. Por causa disso, nesse quesito, eu vou considerar um empate, já que o Broly poderia produzir energia quase infinita e a Kaguya iria absorver isso também, que dá um equilíbrio até razoável, né? Resistência. Como eu disse, galera, o Broly vai crescendo conforme a luta vai avançando, e por isso dá pra dizer que a resistência dele é um absurdo. A Kaguya tem um limite, que pode até demorar pra chegar, mas esse limite existe. Por mais que ela possa até usar a energia do Broly contra ele próprio, né, como a gente até acabou de conversar, só que aí viraria realmente um teste de resistência, porque o Broly simplesmente não vai parar por nada. Então a vitória iria depender do quanto a Kaguya aguentaria em relação ao Broly. Aqui eu já discordo do Enerd, por quê? Porque o Broly, sim, ele tem limite. Se você for reassistir o filme mais recente, que realmente é o canônico, você vê que na luta do Broly, já na sua forma final, extremamente poderoso versus o Gogeta Blue, no caso, aquela garotinha lá que eu sempre esqueço o nome, faz o pedido pro Broly ser mandado pro planeta natal dele pra ele não morrer nas mãos do Gogeta Blue. E quando a gente vê que o Broly chega no planeta natal dele, ele tinha regressado à sua forma base. Lembrando que em nenhum momento o pedido da garotinha lá foi para, no caso, transformar o Broly na sua forma base ou algo do tipo. E mesmo se o pedido fosse esse, o Shenlong não tem poder para fazer isso, porque o Shenlong só consegue, digamos, fazer alguma coisa com quem é mais poderoso que ele, que o Broly é mais poderoso que o Shenlong, se a pessoa quiser. A gente viu que o pedido da garota foi, no caso, para salvar o Broly, mandar ele ali para outro planeta. Não tem nada a ver com ele regressar à sua forma base. E ainda assim, quando chega lá, ele estava meio desorientado, mas estava na sua forma base. Ou seja, o Broly na luta contra o Gogeta Blue chegou ao seu limite de poder e, obviamente, voltou à forma base. Basicamente, o que aconteceu com o Goku lá Super Saiyajin 3. Ele usou todo o seu poder e, obviamente, como não tinha mais para onde expandir, ele regressou à sua forma base. Foi basicamente o que aconteceu ali com o Broly. Então, existe essa fala aí que o Broly tem poder ilimitado, mas na prática a gente viu que não é. No filme tá lá, canônico, o Broly atingiu seu ápice, seu pico de poder e no finalzinho ali regressou à forma base porque, enfim, já tinha atingido seu limite. No caso dele, a gente tem mais provas de resistência do que a Kaguya. Então é justo dizer que o Broly venceria em resistência, em aguentar um tranco, até porque... Já nessa história aqui de resistência, o Peito acabou de falar que é aguentar o tranco, eu já não vejo o Broly com tanta resistência assim não, tá? Tipo, ele tem muita resistência? Tem. Mas em comparação com a Kaguya, eu ainda creio que ele está na desvantagem. Não necessariamente na resistência em si, mas foi o que o Pedro falou aqui, em aguentar o tranco. A Kaguya tem super regeneração, ela é fisicamente mortal, então não importa o qual ataque você acerte nela, o que você faça com ela, ela vai voltar. O Broly não. O Broly é sim muito resistente, provavelmente em termos de resistência, ele seja talvez até mais resistente que a Kaguya, mas ele ainda é mortal, ele não consegue se regenerar. Os danos que alguém consegue infligir nele vão ficar ali, no caso nele, até que de fato alguém cure ele ou alguma coisa do tipo. A Kaguya não. Você pode gerar qualquer tipo de dano nela que ela vai se regenerar. Ela vai voltar. Então, de forma geral, como o Pedro falou aqui, no sentido de aguentar o tranco, eu creio que a Kaguya se saia melhor, tá? Devido à sua imortalidade e regeneração, não só a sua resistência, tá? Digamos que seria a resistência de forma geral, mas não só a resistência física. É disso que eu tô falando. O cara, tipo, perde o juízo completamente quando tá no meio da porrada lá, da luta. Então é bem capaz, inclusive, dele se matar. E além do limite dele que o próprio corpo dele aguenta. Se é que esse limite existe, claro. Existe, porque como eu acabo de mencionar, o próprio filme deixa isso aí claro. Ele chegou no limite e voltou à forma base. Regeneração. O Broly tem capacidade de regeneração bem acima da média.
Foi assim que ele conseguiu sobreviver até virar adulto. Tanto na versão dos filmes antigos, né, onde ele sofreu lá uma tentativa de assassinato. Na versão antiga, fazia sentido realmente o Broly ter a super regeneração. Na versão atual, não. Até porque ele só treinava, no caso, com o pai dele, o Baragos, algo do tipo o nome dele. E ele era um Saiyajin relativamente fraco, né? E ainda se for comparar com o próprio Broly, é mais fraco ainda. Então não faz sentido realmente falar que ele tem super regeneração por causa disso aí. Mas bora ver a explicação aqui do Enerd. Contra a versão canônica, onde ele sobreviveu num planeta completamente inóspito por vários anos, tá? Em batalha é aquela coisa. Não, esse negócio de sobreviver ali não prova que ele tem super regeneração coisa nenhuma. Até porque o pai dele também, que é só um Saiyajin comum, também sobreviveu lá. E ele tem super regeneração? Não tem. Então esse argumento aqui pra falar que o novo Broly tem super regeneração, não cola, tá? O antigo realmente fazia sentido ter, porque como falou, ele bebê foi atacado lá e tudo mais, sobreviveu no vácuo do espaço. Então tem base então pra falar que o Broly antigo tem super regeneração. O atual não. Ou seja, essa história de que ele sobreviveu no planeta inóspito não cola, tá? Ele só ataca, ataca e ataca. E se atacado, nem parece que foi, porque ele continua atacando. Só que no caso da Kaguya, a gente tá falando de um fator de cura que faz dela praticamente um Wolverine. Quem assistiu a luta final de Naruto lembra que o próprio Naruto consegue cortar um braço dela, mas ela regenera o braço sem maiores problemas. Igual o rabo de lagartixa, tá? E tem outro detalhe que vale a pena citar aqui. Tecnicamente, a Kaguya é imortal. Ou pelo Tecnicamente não, ela é imortal, isso é falado no mangá, isso é mostrado no mangá, não tem como derrotar a Kaguya, tanto que a única forma de vencer ela é selando, porque não dá pra matar, porque ela é de fato imortal. Pelo menos ela diz que é, tanto que ela não é morta, né? Ela é selada, colocada num estado de hibernação, por assim dizer. O Broly pode ser morto, o problema é alguém conseguir matar ele, mas tecnicamente é possível. Não tem nada que impeça o Broly de ser morto, tirando a própria invencibilidade que ele tem, né, em batalha. Experiência. E como essa comparação tá bem equilibrada, com os dois tendo vantagens, né, e desvantagens, o que vai acabar fazendo diferença é a experiência. A Kaguya chegou na Terra e logo passou a ser adorada como uma deusa. E ela só foi desafiada 2 vezes. Primeiro pelos próprios filhos, né, o Hagoromo e o Hamura, e depois, muito depois, lá na frente, pelo Naruto e pelo Sasuke. Ela acaba perdendo nas duas. Já o Broly, como você sabe, existem 2 versões do personagem. Na original, ele é um guerreiro da raça dos Saiyajins, o que já coloca ele como um lutador nato, nasceu lutador. Alguém que vive pra lutar e que certamente enfrentou muitas guerras, arrasou muitos planetas. E isso tudo antes de encontrar o Goku e os amigos dele. Na versão atual, ele não teve tantos adversários assim, mas precisou sobreviver junto com o pai dele, num planeta cheio de monstros, cheio de coisas querendo comer eles o tempo todo. Além do talento natural que ele tem mesmo pra descer a porrada em qualquer um, todo mundo, né, como um Saiyajin. Por conta disso, dá pra dizer que a vida da Kaguya foi um pouquinho mais confortável, por assim dizer. Bem mais, né? Ele teria mais experiência, muito mais, por acaso, né? Que é uma coisa que faz toda a diferença numa batalha grande como essa. Por conta da experiência e com um equilíbrio bem grande, eu diria que o Broly ganharia uma luta contra a Kaguya Otsutsuki. Por pouco, mas ganharia. Só quero dizer, isso não é uma batalha mortal. É apenas uma análise de habilidades, ok? Mas eu quero saber muito de você. Quem que você acha que ganharia uma luta entre os dois? Como é que... Cara, não vou mentir não, tá? Tipo, o vídeo ficou legalzinho, mas não gostei não, tá? Por quê? Porque no caso o Enerd inventou de fazer uma batalha do Broly contra a Kaguya, foi o mais superficial possível, tá? E isso, obviamente, foi de propósito, não é porque o Peter não conhece a Kaguya, porque não conhece o Broly. Porque nessa época aqui eu tenho certeza absoluta que o Peter já tinha um conhecimento muito vasto, tanto de Naruto verso, como de Dragon Ball verso. Então ele realmente deixou várias coisas aqui de fora de propósito, tá? E por que ele, obviamente, deu a vitória pro Broly? Simples, porque a fanbase de Dragon Ball é muito maior do que no caso de Naruto nessa fase aqui do Enerd. Basicamente o Enerd explodiu por causa da fanbase de Dragon Ball. Então não pega bem no caso o Peter falar que um personagem de Naruto vence um personagem de Dragon Ball, e principalmente o Broly, tá? Então creio que o motivo principal dele dar a vitória pro Broly é esse. Tanto que a justificativa que ele dá no caso pro Broly vencer a Kaguya é experiência. Eu te falo, realmente faz algum sentido dar a vitória pro Broly por causa de experiência, até porque ali ele apelou pro Broly antigo, pro filler. Ele mesmo fala que o canônico é o último, mas o último basicamente não tem experiência de luta, ele é totalmente inocente, cara. A gente vê isso aí nele, o Broly desse novo filme aí é muito mais inocente do que aquele antigo, tá? Então ele não tem praticamente experiência nenhuma de luta. A experiência de combate que ele realmente tem é com o pai dele, que é basicamente ali trocando soco. Mas como a gente fala experiência, é tipo ter conhecimento do que o inimigo pode fazer, ter aquela malícia no combate, entender, prever o que o cara vai fazer. É desse tipo de coisa que a gente fala quando quer falar que um guerreiro tem experiência. E isso o Broly não tem. Ele lutava ali com o pai dele, que obviamente não queria matar ele, até porque era o pai dele. Enfim, eles lutavam ali treinamentozinho básico, não é realmente
experiência de combate, entendeu? Então, querer dar a vitória pro Broly com um negócio de experiência é muito forçado. Além de que o cara simplesmente ignorou as estacas da Kaguya, que consegue simplesmente transformar a pessoa em pó, ignorou o Tsukuyomi Infinito, que obviamente é o genjutsu mais poderoso do universo Naruto, que pode também deixar o Broly em um genjutsu, numa ilusão, e basicamente também dar a vitória para Kaguya, e também ignorou a possibilidade da Kaguya simplesmente largar o Broly em outra dimensão. Essa parte de largar o Broly em outra dimensão, tem uma via que é legal aí pra galera de Dragon Ball, que sim, na batalha do Broly no seu ápice de poder contra o Gogeta Blue, eles basicamente conseguem ali se socando, lutando, quebrar a dimensão que ele estava, vai para outra dimensão, quebra também essa outra dimensão e volta, no caso, para a dimensão original do planeta Terra. Porém, tem um negócio aí, o Broly não fez isso conscientemente, além de que ele também não fez isso sozinho, ele fez isso trocando ataques com o Gogeta Blue, que é alguém tão poderoso quanto ele. O Broly sozinho não dá para garantir que ele consiga fazer isso daí e escapar das dimensões da Kaguya. É uma possibilidade que ele escape? É, mas também tem a possibilidade ali dele não conseguir fazer isso sozinho, até porque ele fez aquele, digamos, zangado, lutando com alguém a todo momento, mas se ele não tivesse ninguém para lutar, obviamente ele ia regressar à sua forma normal. A raiva dele ia passar, é tipo o Hulk, a raiva dele ia passar, ele ia voltar à sua forma normal, então não dá para garantir que ele conseguiria sair, tá? Então realmente acredito que o Ned meio que tentou se abster da treta, né? Ele foi pelo caminho mais seguro, porque sempre que tiver uma batalha de personagem de Naruto versus um personagem de Dragon Ball, acredite, o caminho mais fácil é falar que o personagem de Dragon Ball vence, porque enfim, a fã de Dragon Ball não aceita quando o personagem de Dragon Ball perde para um personagem de Naruto. Pode ser o Kuririn, tá? Pode ser o Mestre Kami. Se falar que o Mestre Kami ou o Kuririn perde pra Kaguya, a galera de Dragon Ball vai achar ruim. Agora imagine se falasse que o Broly perde, tá? Então, de forma geral, eu não concordei com o vídeo por causa desses pontos aí. Eu creio que o Ned realmente ficou em cima do muro e, no caso, ignorou muita coisa que a Kaguya poderia fazer, tá? Mas é isso, né? Essa também é só a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Você pode deixar a sua opinião embasada, tá? Aqui embaixo nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!